Nunca foi tão fácil ter opinião como hoje em dia. E nunca foi tão raro encontrar na sociedade dos pandas alguém que realmente pensa. Hoje, a maioria reage no automático. Repete o que ouviu e chama isso de ter visão. Agora me responde, e se o que te faz parecer estranho for exatamente o que te coloca acima da média? Existe um padrão que começa a incomodar quando você realmente presta atenção. As conversas giram em círculo. As decisões parecem sempre apressadas. E na maioria das vezes, ninguém consegue explicar o porquê do que está fazendo. Um panda de percepção superficial pode olhar para isso e pensar: é falta de informação. Mas não é. É falta de análise. O mundo atual não exige pensamento. Ele recompensa a reação. E é exatamente por isso que um panda mais consciente, que observa mais, questiona mais e não responde no impulso, acaba sendo visto como estranho, deslocado, complicado demais. Só que existe uma diferença clara aqui que quase ninguém consegue nomear. E é essa a diferença que separa a manada de quem começa a enxergar o jogo. Hoje eu vou te mostrar 7 sinais claros de que seu nível de percepção está acima da média. Não porque você sabe demais, mas porque você processa melhor. Agora me responde, você está mais próximo da manada? Ou já começou a perceber o que a maioria nunca vê? 1. Tolerância cognitiva ao silêncio. O panda tupiniquim está sozinho, sem estímulo, sem distração. É só ele e o próprio pensamento. A maioria não sustenta esse estado por muito tempo. Precisa preencher o espaço imediatamente. Liga alguma coisa, pega o celular, procura qualquer ruído que quebre o silêncio. Não por necessidade, mas por incapacidade de lidar com o que aparece quando o barulho some. Um panda de mente condicionada confunde silêncio com vazio. Mas um panda consciente entende outra coisa. Silêncio não é ausência, é ambiente de processamento. É onde o pensamento deixa de ser reativo e passa a ser estruturado. Enquanto o gado vive em fluxo contínuo de estímulo, sem tempo para revisar, conectar ou questionar, você cria intervalos. E intervalo muda tudo. É nele que você percebe o erro antes de repetir, reorganiza a decisão antes de executar e separa impulso de estratégia. Isso não é sobre gostar de ficar sozinho. É muito mais profundo. É sobre suportar a própria mente sem precisar fugir dela. E essa capacidade nem todo mundo tem. Ela define quem apenas reage ao sistema e quem realmente entende o código. 2. Rejeição a narrativas simplificadas. No mercado, 2 pandas comentam o preço de um produto. Um deles resolve tudo com uma frase pronta. Isso aqui tá caro por causa do governo. E segue em frente, sem questionar, sem aprofundar, sem entender o que realmente está por trás dos preços altos ou da taxa de juros que bateu um novo recorde e a situação econômica do país então, ele nem sabe o que é isso. Esse é o padrão. A maioria não busca explicação. Busca conclusão rápida que alivia a dúvida. Porque entender exige esforço. E esforço não é popular. Um panda condicionado aceita a versão mais simples, desde que ela faça sentido superficialmente. Mas um panda consciente não se satisfaz com narrativas. Ele procura a estrutura e o conceito por trás. Ele não quer saber só o que aconteceu. Ele quer saber o que sustenta isso, quem se beneficia com isso, o que não está sendo dito aqui, como isso o afeta direta ou indiretamente. E isso muda completamente o nível de decisão. Quando você opera por narrativa, você reage ao que parece. Mas quando você opera por estrutura, você decide com base no que realmente é.
E essa diferença cobra um preço alto. Um preço em dinheiro, tempo, em escolha mal feita. A maioria não erra por falta de informação, mas porque confunde explicação fácil com verdade absoluta. 3. Raciocínio de segunda camada. Um colega de trabalho te apresenta uma oportunidade. Retorno rápido, barreira de entrada baixíssima. E para muita gente, isso já encerra a análise. Parece bom? Então deve ser bom. E esse é um erro. Passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Um panda reativo avalia o cenário pelo primeiro impacto. Ele responde ao estímulo sem investigar a estrutura. Mas um panda estratégico opera em outra lógica. Ele não se limita ao que está sendo mostrado. Ele projeta o que vem depois. Se isso cresce, o que sustenta? Se o fluxo aumenta, quem captura o valor? Se depende de entrada constante, qual é o ponto de ruptura? Esse tipo de leitura não é intuitiva. Ele exige sair da camada visível, onde tudo parece simples, e acessar o mecanismo por trás da promessa. E é exatamente aqui que a diferença aparece. Enquanto muitos tomam decisão com base na aparência, o panda analítico antecipa o desdobramento. Isso te livra de um padrão clássico: entrar no entusiasmo e sair no prejuízo. Não é sobre ser desconfiado, é sobre entender que toda oportunidade carrega uma engenharia invisível. E quem não enxerga essa engenharia, normalmente sustenta o resultado de alguém. Dica do Kael: se você não consegue explicar de onde vem o lucro, provavelmente você está pagando por ele. 4. Filtragem estratégica de ambiente. Você chega em um ambiente. Ali, algumas pessoas batendo papo. Você escuta alguns minutos e já entende o padrão da conversa. Reclamação reciclada, opinião sem base e fundamento, discussão que não leva a lugar nenhum. E ainda assim, a manada permanece, como se estivesse nadando em uma piscina de bambu suculento. Não por interesse, mas por necessidade de pertencimento. Um panda acomodado aceita o ambiente como ele é. Se adapta ao nível da conversa e, sem perceber, começa a reproduzir o mesmo padrão. Mas o panda seletivo faz o oposto. Ele entende que ambiente não é neutro. Ambiente influencia a percepção. E percepção define decisão. Por isso ele filtra, não só pessoas, mas contexto, tipo de conversa, frequência de exposição. Porque não é sobre com quem você anda, é sobre o tipo de estímulo que você normaliza. E isso tem consequência direta. Sabe aquela história de que, para passar a noite na cocheira, tem que ter o mesmo cheiro do cavalo para não incomodar? É mais ou menos isso. Enquanto muitos vão ajustando o próprio comportamento, o panda criterioso ajusta o ambiente para proteger o próprio comportamento. E essa inversão estratégica muda o jogo completamente. Porque decisão não nasce no momento da escolha. Ela começa muito antes, no tipo de ambiente que você tolera. 5. Supremacia da resposta sobre o impulso. Uma provocação direta. Um tom mais alto. Pressão emocional. Tentativa clara de puxar reação. E na maioria dos casos funciona, porque o padrão é automático. Alguém pressiona, o outro responde no mesmo nível, sem filtro, sem intervalo, sem nenhuma estratégia. Um panda impulsivo interpreta estímulo como ordem. Ele reage rápido e chama isso de autenticidade ou personalidade forte. Mas o panda ponderado opera de outra forma. Ele entende que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que o controle aparece. Ele não nega a emoção, administra o timing, observa, processa e só então responde. Aqui, a dinâmica muda completamente. Enquanto um entrega o controle da situação,
o outro passa a conduzir. Quem reage no impulso entrega o controle a quem manipula, mas quem responde com intenção define o próprio roteiro. Dica do Kael: quem controla o tempo da resposta, controla o rumo da conversa. 6. Desapego operacional de opinião. Uma conversa começa a ficar mais técnica. Dados novos aparecem. Argumentos mudam de direção. E ainda assim, tem sempre alguém insistindo na mesma posição. Não porque está certo, mas porque já se comprometeu com aquela ideia. Esse é o padrão. Muita gente não defende um ponto de vista, defende o próprio ego. Um panda inflexível se apega à opinião como se fosse identidade. Ele precisa estar certo, mesmo quando os dados já mudaram. Mas o panda resiliente opera com outro critério. Ele não tem compromisso com a ideia original, tem compromisso com o resultado. Se a informação muda, ele recalibra, sem justificar demais, sem apego, sem necessidade de aprovação. E isso encurta o caminho. Enquanto muitos insistem em decisões que já não fazem sentido, ele ajusta antes que o custo aumente. Porque erro não corrigido vira prejuízo acumulado. E no longo prazo, isso separa quem evolui de quem repete o mesmo padrão com argumentos diferentes. 7. Execução silenciosa e assimétrica. Aqui comigo. Você finalmente tem um plano para sair de vez da gaiola dos pandas. Detalha a ideia, explica o potencial, compartilha cada passo, antes mesmo de começar. Recebe validação, opinião, expectativa. E aos poucos, a energia vai embora. Um padrão bem comum. Muita gente troca a execução por exposição e confunde intenção com progresso. Um panda performático precisa anunciar antes de agir. Busca reconhecimento antecipado e acaba preso à própria narrativa. Mas o panda pragmático inverte essa lógica. Ele começa antes de falar, testa antes de expor e ajusta, sem plateia. Porque entende que validação precoce gera pressão e pressão distorce decisão. Enquanto alguns gastam energia explicando o que pretendem fazer, ele direciona essa energia para construir, e o resultado aparece de forma assimétrica. Baixo ruído, alta entrega, sem promessa, sem espetáculo, só evidência. No fim, quem precisa falar demais sobre o que vai fazer, geralmente ainda não fez o suficiente. Dica do Kael: validação antes da execução é o jeito mais eficiente de sabotar o próprio progresso. Percebeu o padrão? Nenhum desses sinais tem a ver com saber mais ou parecer mais inteligente que outros. Eles têm a ver com como você processa o mundo ao seu redor. Enquanto a manada reage ao que aparece, um panda mais analítico observa, questiona e decide com base em estrutura. Essa diferença, no curto prazo, pode passar despercebida, mas no longo prazo, cobra resultado. Porque não é a informação que muda o jogo, é a forma como você interpreta e o que faz com essa informação. Só que aqui está o ponto que muita gente ignora. Perceber tudo isso e não ajustar o comportamento não muda absolutamente nada. Consciência sem execução é só uma forma mais sofisticada de continuar no mesmo lugar. Agora me diz, com quantos desses 7 sinais você realmente se identificou? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te trouxe clareza sobre algo que você ainda não estava usando, se inscreve no canal e deixa o like. Para eu saber quem realmente entendeu o jogo, aqui vai o nosso código Panda. Comenta aqui, pastel de guariroba com maturidade mental. Quem cair aqui de paraquedas não vai entender nada. Mas você já entendeu. Continuar operando no automático, respondendo ao ambiente, às emoções e às narrativas, ou começar a agir com intenção, filtrando melhor, pensando em camadas
e executando com estratégia. Te vejo na próxima.